engatilhar tudo com o Tite, deixar tudo bem acertado, poder anunciar o Tite e o Sampaoli ser oficializada a sua saída, e pode ser até que o Mário Jorge, treinador do Sub-20, comande aí a equipe no sábado, uma espécie de transição para o Tite. E aí o primeiro jogo do Tite seria contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, no outro fim de semana. É o favorito para substituir o Sampaoli no comando do Flamengo. A diretoria do rubro-negro já iniciou as conversas com o Tite, mas ontem foi surpreendida, né, com a demissão do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. E aí o Corinthians entraria nessa briga total no futebol do Flamengo. Isso também ficou definido na reunião de ontem no Rio de Janeiro. O Tite vai ter o comando, assim como aconteceu com Jorge Jesus em 2019. Calma, pessoal. Então, vamos ter isso aqui muito mais no vídeo de hoje. Mas antes, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, né? Então é isso aí, pessoal. Martelo batido, Tite no Flamengo. O Tite pode estrear, né, contra o Corinthians. É isso mesmo. O Flamengo aí já alinhou tudo que tinha de alinhar com o treinador Tite. E já está tudo certo, né? Acabou a angústia, acabou a espera. E o Flamengo agora vai o quê? Vai só oficializar de forma aí verbal, né, o Tite no Flamengo. E o treinador já pode estrear, né, no próximo jogo contra a equipe do Corinthians. Então vamos ver aqui o corte de hoje. Mas antes, se inscreva, deixa o like e bora lá. Esse ponto é levantado depois de tudo que a gente está discutindo aqui, de falar em sucessão, chegada de Tite, áreas novos, planejamento para 2024. Fala-se em promessa do Tite aí de 2023, mas vamos combinar certinho? O Flamengo já é feliz ano novo, né? Pensando em 2024. Olha, dor de cabeça pro Timão. Disputas dentro e fora do campo com o Flamengo. E aí a gente tem aqui, né, de questões de diretoria e de gramado. Em maio de 2015, o Guerreiro assina com o Flamengo, né? Agosto de 22, o Flamengo elimina o Corinthians na Libertadores. Outubro de 22, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Janeiro de 23, o Vitor Pereira troca o Corinthians pelo Flamengo. E na reta final de 2023, o Tite pode ficar com o Flamengo porque o cargo de técnico do Corinthians não está vago mais. Parece não, né? Nossa informação é que o Corinthians até tentou, né? Conversou com o Tite também. E a Lili Nascimento está aqui agora para dizer que o desfecho dessa história do lado do Corinthians não é com o Tite, é com um outro antigo ex-treinador, também vitorioso por aí, Lili. É isso mesmo, Bruno, amigos. Mano Menezes é o novo treinador do Corinthians, faz sua terceira passagem pelo clube, já assinou o contrato válido até dezembro de 2024, está reunido neste exato momento com o presidente Duílio Monteiro Alves, mas ele já assinou o contrato, tá tudo certinho. Daqui a pouquinho, por volta de 1h30, 2 da tarde, deve chegar aqui ao CT Joaquim Grava, tá tudo certo, ele vai dar o primeiro treino na tarde de hoje, inclusive os jogadores estão chegando aos poucos, já vão se deparar aí com o novo treinador, com o Mano Menezes, tá? O Corinthians entrou em contato com ele depois de tentar novamente o Tite. A resposta foi negativa, portanto, o Mano Menezes, que o Duílio já tinha procurado há alguns meses antes de contratar. Acho que é. Até onde eu sei é. Tá, mas o Tite tava, né? Existia essa dúvida também, não é, Pedro? Será que o Tite vai pro Corinthians? O Corinthians entrou na negociação. Bom, pelo menos pro Corinthians a gente sabe que o Tite não vai. Vai pro Flamengo, Pedro? Tudo bem, Bruno? Uma boa tarde para você, beijo para a Mari aí, todos os amigos do Sport Center. Olha, tem uma boa possibilidade, mas para isso tem que tirar antes o Sampaoli oficialmente do cargo, né? Porque, como eu já venho dizendo há alguns dias, virtualmente ele está demitido. É como consideram dentro do Ninho do Urubu, inclusive. E aí muita gente parece até uma falta de respeito, mas assim, é como as coisas estão acontecendo nesse momento. Uma situação um tanto quanto constrangedora até, porque todos temos informações, colegas da imprensa e tudo mais, que os contatos com o Tite seguem a todo vapor. E o Sampaoli segue no Ninho do Urubu dando treinamento, né? Parece uma situação bem do Paulo Souza lá do ano passado. A gente lembra muito dessa situação, porque no ano passado o Paulo Souza deu virtualmente treinos demitidos lá em Atibaia, comandou o Flamengo virtualmente demitido contra o Red Bull Bragantino e só foi oficializada a sua saída e da sua comissão depois saiu ali até onde o Flamengo estava concentrado. Então uma situação constrangedora nesse momento. O Sampaoli e a sua comissão cumprem um contrato,
se incomodam já um pouco com essa situação, mas estão lá hoje, mais uma vez pela manhã, no Ninho do Urubu, assim estiveram. E pode ser, Bruno e Mari, amigos, que esteja também no sábado contra o Bahia. Se o Flamengo não resolver totalmente a situação do Tite, que é o escolhido para ser o sucessor, até o jogo contra o Bahia, há a possibilidade do Sampaoli comandar o time no sábado, sim. Então é uma situação tanto quanto peculiar. Se engatilhar tudo com o Tite, deixar tudo bem acertado, poder anunciar o Tite e o Sampaoli ser oficializada a sua saída, e pode ser até que o Mário Jorge, treinador do Sub-20, comande aí a equipe no sábado, uma espécie de transição para o Tite. E aí o primeiro jogo do Tite seria contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, no outro fim de semana. Então é um enredo um tanto quanto peculiar, né? Mas assim, reforçando, há contatos constantes com o Tite, e aí é uma possibilidade dele trazer 3, 4 membros da comissão técnica, e chegando ao Flamengo, aí sim ele pode fazer uma análise melhor assim do que ele pode trazer até mais integrantes para compor o corpo técnico até o fim de 2024, pelo menos é essa a ideia. Bom, Pedro, Lili, Donk, Prates, todos aqui no estúdio, vocês vão presenciar o nascimento de um quadro. Porque eu farei uma pergunta, eu só estou pensando o nome do quadro. É assunto sério agora, Se Mariana. será redigrômetro, regrediu ou evolui? Eu faço a pergunta. Bruno Vicari. Pra mim? Mano Menezes, ir para o Corinthians é regredir na carreira? Boa pergunta, hein? Maldosa, talvez um pouco maldosa, mas é uma boa pergunta. Responda lá, Diniz. Muito interessado, conversando com o Tite, é o Mengão. E por isso, a Tatiana Tavares, que até chegou aqui na segunda-feira, falou, o Sampaoli sai, ainda não saiu, mas é questão de um acerto com outro treinador. E esse alvo é o Tite, Tati. Boa tarde para você. Oi, Renata. Muito boa tarde para você. Denilson, boa tarde a todos ligados aqui no Jogo Aberto. É isso mesmo, já tínhamos informado aqui no programa que o Tite é o favorito para substituir o Sampaoli no comando do Flamengo. A diretoria do rubro-negro já iniciou as conversas com o Tite, mas ontem foi surpreendida, né, com a demissão do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. E aí o Corinthians entraria nessa briga concorrente ao Flamengo, e uma concorrência forte, até desleal, por toda a história que o Tite construiu no timão. Acontece que o staff do Tite parece já ter avisado a diretoria do Corinthians que ele estava alinhado com o Flamengo. A gente está tentando apurar essa situação, e como você disse agora há pouco, o Tite ontem à noite, no mesmo momento ali que estava rolando nas redes sociais todo esse alvoroço por Tite no Corinthians, o Tite estava jantando com o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e também com o diretor Bruno Spindel, em um restaurante aqui no Rio de Janeiro. Eles estão tentando, Renata, convencer o Tite a trabalhar ainda em 2023. Como o Capelanes disse agora há pouco, inicialmente o planejamento do Tite é voltar à ativa só em 2024. Mas então a diretoria do Flamengo está tentando buscar esse acordo. Lembrando que, como o Flamengo não disputa mais nada nessa temporada, só o Campeonato Brasileiro, teria tempo aí para poder esperar o Tite. Então a diretoria está tentando negociar com ele. Mas no meio disso tudo, o Sampaoli, Renata, continua comandando a equipe no Ninho do Urubu. Hoje foi o terceiro treinamento da semana, um clima de total constrangimento no CT, porque ele sabe que já está demitido, que a qualquer momento pode sair o anúncio dessa demissão, mas a diretoria do Flamengo está se resguardando. Só vai anunciar a demissão do Sampaoli quando tudo estiver certo com o Tite. Então, a diretoria vai ajustando com o Tite, já definiu alguns valores ali com o treinador. Quando tudo estiver certo, vai demitir o Sampaoli, e isso pode acontecer a qualquer momento. Flamengo volta a campo no sábado para enfrentar o Bahia no Maracanã. Pode ser que Mário Jorge, técnico do Sub-20, seja o interino ou até o próprio Sampaoli. Tudo vai depender aí da negociação com o Tite, que está muito próximo de fechar com o Mengão, Renata. Tite fez os últimos acertos com o Flamengo, tá? O Tite se reuniu com Rodolfo Landim, com o Marcos Braz na noite de ontem. Ele jantou com os poderosos do futebol do Flamengo, e depois de tanta apreensão se o Tite poderia ou não acertar com o Corinthians, o Tite
já tinha dado a palavra dele ao Flamengo e por isso ele não aceitou a proposta do Corinthians. O Tite foi a primeira opção, o Corinthians foi atrás do Tite, tentou aproveitar a demora do Flamengo para demitir o Sampaoli, mas o Tite, né, de uma forma muito ética, deixou claro que já tinha se apalavrado com o Flamengo e que estaria acertado com o clube carioca. O Tite vai ganhar um salário maior que o do Sampaoli. Esse salário deve passar de 2 milhões de reais por mês. É o salário que o Tite deve ganhar no Flamengo, ou seja, vai ser um salário astronômico. E ele é o treinador que, mais uma vez, foi a prioridade do Rodolfo Landim, tá? Assim como o Sampaoli foi escolhido pelo Rodolfo Landim, o Tite foi escolhido pelo presidente. Por quê? Porque os dois trabalharam juntos na seleção brasileira em 2019. O Rodolfo Landim, ele foi o chefe da delegação da seleção brasileira, trabalhou com o Tite, os dois ficaram muito amigos e o contato partiu do presidente do Flamengo. E o Tite agora, ele só espera o desligamento oficial do Sampaoli para que ele seja anunciado pelo clube. Como eu trouxe aqui, tá, em primeira mão, quem me acompanha sabe, eu fui o primeiro a dizer que o Tite tinha aceitado antecipar seu retorno para esse ano por causa da proposta do Flamengo. Eu fui o primeiro a dar isso, quem me acompanha sabe. O Tite tinha decidido com a família que ele só voltaria a trabalhar no ano que vem, em 2024, mas a proposta do Flamengo fez com que o Tite decidisse antecipar esse retorno. Como ele decidiu antecipar o retorno, o Corinthians também tentou, mas o Tite já estava palavrado com o Flamengo. O salário deve passar de 2 milhões de reais. O Tite vai ter uma autonomia total no futebol do Flamengo. Isso também ficou definido na reunião de ontem no Rio de Janeiro. O Tite vai ter o comando. Assim como aconteceu com Jorge Jesus em 2019, o Tite vai ter poder de decisão no futebol do Flamengo. E outra coisa que é muito importante, esse contrato do Tite, ele vai até o final de 2024. Ou seja, o Tite vai ter uma temporada cheia com o Flamengo pelo contrato que está acertado com o clube. Por que isso? Tanto por parte do Flamengo, porque vão ter eleições presidenciais no Flamengo no fim de 2024, ou seja, pode ser que a oposição vença ainda mais com a forma como o Rodolfo Landim está enfraquecido. Há inclusive um pedido dentro do Flamengo para um impeachment do Rodolfo Landim. Por quê? Pelo excesso de gastos em multas rescisórias. Inclusive o Márcio Braga, ex-presidente do clube, multicampeão no Flamengo, é uma das lideranças que está aí entrando com esse pedido de impeachment do Rodolfo Landim. Então há sim uma possibilidade da oposição vencer essa eleição e aí o Tite preferiu, com a diretoria, fazer esse contrato até o fim de 2024. Para o Tite também é interessante, porque o Tite ele ainda tem um objetivo antigo de trabalhar na Europa. Esse era o objetivo do Tite para essa temporada. O Tite queria treinar um grande clube europeu, mas não recebeu propostas. Claro, é o que eu digo. Até porque o Tite não fez um belo trabalho na seleção brasileira. O Tite teve 2 Copas do Mundo. 2. Em uma ele foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final. Na outra ele foi eliminado nas quartas de final pela Croácia. E jogando mal. Então o Tite não sai da seleção brasileira nenhum anúncio que você vê hoje alta, como ele saiu do Corinthians. Não é um Tite que está em alta, é um Tite que está em alta, que vai receber um salário gigantesco, tudo isso pelo seu histórico, mas não pelo que ele fez na seleção brasileira. Porque isso eu faço questão de deixar claro. O trabalho do Tite na seleção não foi bom. Apesar de toda uma babação da imprensa em cima dele, porque o Tite é amigo de muitos jornalistas que faziam questão de dizer, bateu recorde de vitórias em eliminatórias. Isso aí todo mundo caga pra isso. Que se dane que ele bateu recorde de vitórias em eliminatórias. O que fica definido, o que fica marcado é que ele fez 2 péssimas Copas do Mundo, com a seleção brasileira jogando mal nas Copas do Mundo e sendo eliminada por seleções de médio escalão. Porque não dá para você dizer que Bélgica e Croácia são grandes seleções do futebol mundial. Nunca conquistaram um mundial sequer e um título sequer.
A Croácia chegou numa final de Copa do Mundo, mas não ganhou. E as duas nunca ganharam nada no futebol mundial. Salve nação, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Mengão News Oficial, já se inscreva, deixa o seu like. E é isso mesmo, saiu agora. O Tite assinou, né, com o Flamengo e fez um único pedido no seu contrato para poder assinar aí com a equipe do Flamengo. A notícia que chegou para nós é que a diretoria do Flamengo vem trabalhando de forma ativa no mercado da bola, buscando o acerto para a chegada do técnico Tite na equipe. O rubro-negro vem desde o início da temporada apresentando um desempenho abaixo do esperado, né? O que acabou resultando na perda de todos os títulos disputados na temporada. Com isso, buscando a mudança do cenário, a gestão busca a chegada do novo comandante de forma imediata, visando a temporada de 2024. E para isso, o nome do Tite é o mais especulado, né? E o de melhor desempenho visto para comandar o Flamengo. A expectativa é que após a perda do título da Copa do Brasil, o Flamengo anuncie de forma imediata a saída do Sampaoli, né? Coisa que está demorando mais do que o normal. Então, o Flamengo aí, né, tá demorando muito para poder oficializar aí a saída do Sampaoli do Mengão, né? O Flamengo que se reuniu aí com o treinador Tite já para acertar e alinhar os últimos ajustes, né? Mas vale lembrar aí, né, que acabou a angústia, acabou a agonia, o Tite vai sim comandar a equipe do Flamengo. A questão é, né, que o Tite está esperando só o Flamengo decidir a questão da demissão ali do Sampaoli, beleza? Então, pessoal, antes de mais nada, já se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante. Deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para todos os dias você receber aqui, né, vídeos do Mengão diariamente, né? A gente tá postando aí 2, 3, 4 vídeos por dia. E é muito importante que vocês se inscrevam, que vocês deixem o like, ativem o sininho de notificações para vocês serem notificados e não perder nenhuma informação, beleza? Então é isso aí, esse aqui foi o nosso corte de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e até o próximo corte.